Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso segundo encontro, de operações imobiliárias. Vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Continuando aí falando um pouquinho sobre a rotina do corretor, sobre algumas regras que a gente precisa seguir dentro do desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa atuação aí como corretores imobiliários. E a gente vai seguir na mesma ideia que nós já tivemos ontem. Fiquem à vontade para vocês compartilharem, se vocês quiserem, tirarem alguma dúvida. Estou aqui para ajudar vocês o máximo que puder, tá? Ao final da nossa aula, se der tempo, dependendo de como transcorrer aí a nossa aula de hoje, ao final a gente vai fazer uma revisão desses 2 dias aí que nós estudamos, com questões similares ao que vai acontecer lá na nossa avaliação, tá? A nossa prova acontece amanhã, no formato presencial, para quem está aqui em Cuiabá e Várzea Grande, e para o pessoal que está acompanhando aí pela videochamada, vai estar disponível essa prova para vocês a partir de amanhã. Então, terminando a nossa aula, se der tempo, nós vamos fazer uma revisão sobre esse estudo que a gente vai realizar aí. Realizamos um pouco ontem, chegamos à metade do assunto, e hoje a gente vai dar sequência, tá? Meu nome é Tamara e a gente vai dar sequência aqui na aula de operações imobiliárias. Então, para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre essa resolução aqui, número 1065, de 2007, do COFES, tá? Do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Então, nessa resolução aqui, número 1065, ela fala sobre as regras de divulgação. Então, a partir de 2007, foi estabelecida algumas regras para os corretores e também para as imobiliárias, para que eles fizessem a divulgação dos imóveis. Tudo bem. Olá, tudo bem? Deu certo? Está conseguindo ouvir? Maravilha. Pessoal, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, estávamos falando a respeito dessa resolução, a resolução 1065, que vai falar a respeito das regras de divulgação, tanto para o corretor quanto para a imobiliária e também para o proprietário, que o proprietário também tem uma regra a seguir. Então, essa regra, ela vem para as publicidades, em placas de imóveis, fachadas de estabelecimento, cartões de visita, sites imobiliários, panfletos, folders, páginas em redes sociais e qualquer outro meio de comunicação que esteja aí direcionado ao mercado imobiliário. Então, a gente vai falar a respeito dessas regras.
Então, para pessoas físicas, nós temos aqui a seguinte regra. Não é permitido ao corretor de imóveis que trabalha como autônomo a utilização pública de nome fantasia. Então, se você é um corretor que trabalha de forma autônoma, não tem CNPJ, você trabalha com seu CPF, por mais que você queira, não pode divulgar como nome de uma imobiliária, tá? Então, essa é a primeira regra estabelecida. A utilização de nome fantasia por corretor de imóveis autônomo é permitida mediante a inscrição como empresário no Registro Público de Empresas Mercantis na Junta Comercial. Então, se o corretor fizer essa inscrição e lá naquele momento ele inscrever o nome fantasia, ele vai poder utilizar, tá? Então, corretores de imóveis registrados como pessoa física, ele deve obrigatoriamente utilizar nas suas divulgações as expressões corretor de imóveis. O corretor de imóveis registrado como pessoa física deve utilizar o seu nome completo ou abreviado, não utilizando pseudônimos ou apelidos. Vocês vão ver, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de como que vai funcionar, tá bom? Mas o que acontece aqui com esses nomes abreviados, essa abreviatura? Ela só poderá ser utilizada pelo corretor se ele estiver registrado dessa maneira lá no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da jurisdição a que ele pertencer. Então, o que vai acontecer com vocês? Para aqueles corretores que vão atuar como pessoa física, é importante lá no momento da sua inscrição que você coloque todas as opções que você gostaria de utilizar, tá? É importante que você tenha utilize aí, adote uma nomenclatura somente para você fazer, mas vamos supor que você quer deixar registrado lá uns 3 tipos. Então, que você deixe essas 3 formas que você vai utilizar, tá bom? Geralmente, a gente usa uma só. Então, pensa bem como é que você vai utilizar, mas que você deixe isso registrado lá no Cresce. As divulgações, elas são realizadas por corretores de imóveis registrados como pessoa física, não pode estar sem o número do Cresce. Então, essa é uma obrigatoriedade legal. Então, vai fazer uma divulgação, tem que ter o número do Cresce. Ontem a gente fez um comentário a respeito disso, né? A gente tem aí hoje, atualmente, muitos outdoors com divulgação de corretores. Às vezes você vai fazer um cartão de visita, vai publicar em uma página, tem que aparecer o número do Cresce, tá? E esse número, falei a respeito disso ontem, esse número não pode ter menos do que 25% do tamanho da fonte por extenso do nome, né, ou abreviado, que estiver sendo utilizado pelo corretor de imóveis de pessoa física. Então, se você vai fazer um cartão de visita e você vai colocar lá o seu nome, como é que você vai atuar, vai colocar o número de inscrição, esse número ele não pode ser 25% menor do que o tamanho, tá? Não posso colocar o número de inscrição bem pequenininho, quase não dá para enxergar, e o nome lá bem destacado, um monte de informações. Então, o número do Cresce, ele precisa aparecer. Não há nenhuma restrição para que seja acrescido na divulgação número de telefone, e-mail, endereço, horário de funcionamento, entre outras informações. Então, não existe restrição para isso. Você pode colocar nas suas divulgações, se quiser, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? De como que funcionaria aí uma regra para divulgação. E a gente tem aqui um corretor de imóveis, né? Que é o João Pedro da Silva, esse corretor. E a gente trouxe alguns exemplos aqui de como que seria a forma correta se o João Pedro da Silva tivesse colocado a inscrição dessa maneira lá no Cresce, tá? Então, ele pode colocar J. Silva, abreviou lá o primeiro nome. JP Silva, o primeiro e o segundo nome, e colocou somente o sobrenome ali na forma completa. J. Pedro, corretor de imóveis, em todas as expressões. Então, é necessário que tenha a expressão corretor de imóveis. Então, essa expressão corretor de imóveis, bem como o número do Cresce, elas são obrigatórias para constar nos anúncios, tá? Então, o João Pedro da Silva se inscreveu dessa maneira. Agora, qual seria uma forma incorreta, que às vezes a gente vê por aí as divulgações assim, né? Então, o mesmo cidadão, o mesmo João Pedro da Silva, olha o que acontece.
JPS Imóveis. O que não foi correto aqui? Utilizar a palavra imóveis e não corretor de imóveis. Silva Gestor Imobiliário. Pessoal, vocês estão fazendo um curso de técnico em transações imobiliárias, não um curso de gestor. Então, você não pode utilizar essa informação de gestor imobiliário, a não ser que você estivesse lá naquele curso superior de gestão imobiliária que nós falamos ontem. Aí você sai com um curso de gestor, aí é diferente, tá? Não utilizar a expressão gestor imobiliário, consultor imobiliário, imóveis ou imobiliária, porque vocês serão corretores de imóveis, tá? Então tem que usar a expressão corretor de imóveis. O que vocês podem fazer lá no seu anúncio, se quiser, né? Você pode colocar que você trabalha com a venda, permuta, troca de imóveis, que você faz avaliação se você for um avaliador, que você trabalha com a gestão do imóvel, que você faz tudo isso. Você pode colocar essas informações, porque não tem restrição para isso. Mas a forma correta lá, o seu nome tem que ser nas abreviações ou o nome completo, como você se inscreveu no Cresce, e a expressão corretor de imóveis na sequência, junto do seu número do Cresce, tá? Como que funciona para proprietário do imóvel? Então, o proprietário, ele pode divulgar o seu imóvel. A gente falou ontem que uma pessoa que não é inscrita no Cresce não pode atuar como corretora. Mas o proprietário, ele pode, tá, fazer a divulgação do seu imóvel. Então, é permitido a qualquer proprietário fazer a divulgação do imóvel que pretende vender, alugar ou permutar. Mas, para que não haja aí uma caracterização de exercício ilegal da profissão, ou cause dúvida aos interessados, então a pessoa precisa saber com quem ela está tratando. Se ela está tratando com o corretor ou se ela está tratando direto com o proprietário. Então precisa estar explícito isso. O proprietário ele deve colocar nas divulgações publicitárias as expressões tratar com o proprietário, direto com o proprietário ou algo que seja similar a isso daqui. Então ele precisa deixar isso escrito, porque no momento que a pessoa for contactar, ela sabe que ela está falando com o proprietário do imóvel e não com o corretor, tá? Pode colocar também o nome, o telefone, o endereço, entre outras informações, também não tem nenhum impedimento. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aqui, nesse momento, sobre as regras de divulgação? Tranquilo? Então tá bom, vamos para o próximo tópico, tá? A gente falou na aula de ontem que o corretor ele pode atuar também como avaliador de imóveis. Se ele foi um corretor que ele fez um curso de gestão imobiliária, por exemplo, ele é um corretor que ele já sai com esse conhecimento. Lá dentro da grade curricular tem essa disciplina de avaliação de imóveis e ele já sai como esse título de avaliador. No nosso caso, que estamos fazendo um curso técnico, para que a gente possa atuar aí como avaliador, vocês podem fazer, né, adquirir esse título por meio de uma especialização, que é um curso de curta duração, ele é de aproximadamente de 30 a 60 dias, dependendo aí da instituição, tá bom? Aqui no CETEPS, eu sei que tem esse curso de avaliador, então, caso alguém se interesse, pode buscar aí depois, se quiser incluir isso dentro da sua competência. Então, a avaliação do imóvel, ele é um item que ele consta lá na tabela dos conselhos regionais de corretores de imóveis. Aquela tabela que eu mostrei para vocês ontem, que vai falar ali os valores mínimos a serem cobrados por vocês durante um trabalho que vocês estejam desenvolvendo. Esse valor de avaliação, ele varia para cada estado, mas ele costuma ficar próximo de 1% do valor do imóvel para uma avaliação por escrito ou uma anuidade no Cresce para um parecer verbal. Às vezes o cliente ele vai te contactar, ele está pensando em vender o imóvel e ele só quer saber quanto é que vale o imóvel. Aí ele vai convidar você até lá, você vai conhecer o imóvel, vai ver todas as características, vai identificar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é preciso utilizar para fazer essa avaliação.
E vocês vão dar um parecer verbal para esse cliente. Eu falo, ó, seu imóvel ele tem esse valor aqui no mercado. Então vocês podem dar um parecer verbal e vocês vão ser remunerados. Então tem remuneração para parecer verbal. Se ele quiser um parecer por escrito, um parecer técnico, também tem um outro valor que geralmente fica 1% aí do valor do imóvel, tá bom? Então é algo que é bacana também de se verificar, tá? Então, para elaborar um parecer técnico, que é esse parecer ali por escrito, o corretor precisa ter o título de avaliador imobiliário, tá? Então é necessário, que é um diploma concedido aos profissionais com esse curso superior em gestão imobiliária ou pelos corretores que fizeram aí alguma especialização em avaliação imobiliária. É aquilo que eu já disse para vocês. Para fazer um parecer técnico, tem que ter aí esse título de avaliador. Então, se for algo do interesse de vocês, que vocês queiram fazer, busque aí essa capacitação, tá? E para que a gente consiga fazer uma avaliação, é claro, né, que eu não vou trabalhar a disciplina de avaliação aqui, que é uma disciplina que envolve muitos conhecimentos. Mas, em um contexto, assim, numa síntese, a gente tem alguns pontos importantes para se destacar no momento em que vocês forem fazer uma avaliação de um imóvel, tá? Primeira coisa que vai ser avaliado, proximidade, onde que fica a localização, tá? É a primeira coisa a se observar. E aí, verificou a localização daquele imóvel, a gente vai analisar, é um imóvel residencial, né? As pessoas, ou é um imóvel comercial, isso você vai analisar. Fica próximo a transportes públicos? É uma região próxima a comércios e serviços? Tem proximidade com espaços de lazer e natureza? Existe poluição sonora próximo àquele local? Como está ali o índice de criminalidade e violência? Então, tudo isso vai ser avaliado no momento de fazer. A sua avaliação vai ser analisado. E por último, pessoal, o último ponto que é analisado é a infraestrutura, tá? Porque às vezes acontece de vocês chegarem em determinado imóvel e aquele imóvel que acabou de ser reformado ou acabou de ser construído, tem ali, utilizou materiais de qualidade, tem um acabamento assim perfeito, porém ele está numa localização que não é privilegiada, está numa localização que tem um alto índice de criminalidade, tem poluição sonora, não tem transporte público próximo, é uma região muito afastada dos centros. Então, tudo isso vai contar para o valor desse imóvel para ele ser avaliado, tá? Em contrapartida, às vezes você vai chegar num local, né, num imóvel, que a estrutura física mesmo daquele imóvel, ele não vai ter estrutura física nenhuma. Mas a localização daquele imóvel, ele tem ali o valor financeiro que vai ser o que vai ser avaliado mesmo. Sempre que eu trato desse ponto, eu costumo falar, acho que em 2023, se não me engano, foi vendida a última casa na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. 2023, depois vocês pesquisam se vocês quiserem ver a fotinha na casa, tá? Uma casinha de madeira, super modesta, bonitinha. Mas ela foi vendida por não menos que 17 milhões de reais. Então pensa no valor que aquele imóvel, será que foi a estrutura física da casa que contou? Não, ela está somente localizada na rua mais cara aí do Brasil, né? O metro quadrado mais caro. Então, isso que contou, foi a sua localização. Então demorou muito tempo, tiveram várias propostas, inclusive até para eles começarem a fazer a obra, demorou muito tempo para iniciar. Nem sei se já começou, porque eu nunca mais pesquisei sobre isso. É algo importante para se verificar. Então, lá na disciplina de avaliação, caso alguém busque, vocês vão ter contato com isso. Inclusive, é uma disciplina que vocês vão fazer visitas, vocês vão aprender a fazer o parecer técnico mesmo, vai ter que escrever para aprender. É algo bem interessante, tá bom? E aí, nós temos alguns pontos que são importantes, imprescindíveis. Então, não é possível fazer uma vistoria, né, fazer uma avaliação de imóvel sem você ir conhecer o imóvel, tá? A pessoa não pode falar para você, eu vou te mandar umas fotos aí você me fala quanto é que custa. Não dá para fazer uma avaliação de um imóvel
por videochamada, olhando fotos, você tem que visitar o local. E é como eu coloquei anteriormente, você não vai conhecer e avaliar só o imóvel, mas sim o entorno dele também, verificar onde é que ele está localizado, tá? Então, é imprescindível que essa vistoria esteja ali dentro, você consiga fazer constar no laudo as suas características físicas, outros aspectos relevantes à formação, para você conseguir fazer aí o valor desse imóvel. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai falar um pouquinho agora. Professor, Fica à vontade. esse estudo de avaliador só pode ser feito após ele concluir o corredor, pode ser simultâneo? Vou repetir sua pergunta para quem está em casa, tá? Um colega aqui em sala perguntou, professor, eu posso já iniciar o curso de avaliador se eu quiser ou preciso terminar o curso de TTI? Pode fazer concomitante, não tem problema, tá bom? Porque você vai receber um diplominha lá de avaliador e isso não vai influenciar no seu diploma de técnico, tá? Pode fazer sim. Você vai ter que se inscrever no Cresce, né? Então você vai ter que ser corretor também, tá bom? Não dá para ser só avaliador. Bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos continuar. Então, agora a gente muda um pouquinho, tá? Mas a gente vai falar a respeito do trabalho do corretor. A gente falou ontem, no momento em que eu mostrei para vocês, lá no Código Civil Brasileiro, que existe o corretor utilizar um contrato que se chama opção de venda, né? Então, o que é isso? Ele é um contrato bilateral celebrado entre o corretor ou a imobiliária e o titular dos direitos de determinado imóvel. Ele dá, né, esses direitos para que o outro possa fazer ali na forma e nas condições ajustadas, tá? Então, o primeiro se propõe a prestar os seus serviços para atender aos objetivos do segundo, que é vender o seu imóvel. Então, pessoal, eu recomendo que sempre vocês façam o contrato. Para aquelas pessoas que às vezes ficam em dúvida, mas como que eu vou fazer esse contrato? Eu nunca redigi um contrato. Lá no site do Cresce existem todos os modelos de contrato que vocês precisarem. Então é só entrar no site, você consegue baixar em Word para que você digite, coloque as informações, ou você pode já imprimir direto e preencher o que falta, a caneta. Fica a seu critério, o que você preferir fazer, tá bom? Então é importante que o corretor faça o seu contrato. Porque o que está escrito, o que está celebrado no contrato, depois não tem discussão. Não tem argumento de falar, eu combinei isso, não era aquilo, você falou assim e não foi. E mais uma informação importante. Dentro do contrato, você pode colocar a opção de venda com exclusividade. O que significa isso? Essa venda com exclusividade é uma autorização que o proprietário do imóvel está dando para você, que somente você poderá vender aquele imóvel. Então, essa venda com exclusividade, ela está prevista lá no artigo 726 do Código Civil, eu comentei com vocês ontem, e com ela, o proprietário tem a faculdade de autorizar apenas um profissional a vender o seu imóvel. Então, essa palavrinha aqui, ó, faculdade, pessoal, é escolha. O proprietário vai escolher. Então, a gente falou que o corretor ele tem que ser comunicativo, persuasivo, autoconfiante. Então, se você for esse tipo de corretor e você trouxer essa opção para o seu cliente, ele pode ser que ele assine e aceite, né? Então, quando inserido no contrato de corretagem imobiliária, esse dispositivo proíbe que o dono do imóvel feche outras parcerias na busca da venda do seu bem. Então, por que isso é importante para vocês? Porque se, por exemplo, o cliente vem e coloca lá, joga na mão de 3, 4 pessoas diferentes, e está todo mundo tentando vender esse imóvel, né? Ah, eu tenho um imóvel localizado aqui no bairro Boa Esperança. E aí você está prospectando clientes para ver se você consegue vender e aí apareceu um cliente. Ah, eu queria comprar um imóvel ali na região de Boa Esperança, porque eu tenho um filho que está indo para a faculdade, vai estudar ali na UFMT. Você, opa, lembrei daquele cliente. E aí você chega, mostra o imóvel, faz todo aquele trabalho do corretor, que não é um processo rápido. Uma venda do imóvel, ele é um processo demorado.
E aí depois você chega lá no seu cliente, conseguiu um cliente, ele fala, outro corretor já vendeu. Então, às vezes, é um processo que pode ser que te atrapalhe. Só que isso aqui não é para sempre, tá? Se você colocou a venda com exclusividade, ela vai ter um prazo fixado lá no contrato para você fazer, que vai ser fixado ali e ambas as partes vão concordar. Então, na Lei 727 do Código Civil, garante que o corretor tenha exclusividade sobre o imóvel desde que esteja prevista no contrato. Então, se o cliente somente falar para você, eu concordo que só você, não, vou deixar só para você, não vou oferecer para mais ninguém, e aí vocês não celebraram o contrato, não tem validade. Só terá validade se estiver celebrado aí o contrato, tá? E o que acontece? Nesse caso, se o proprietário assinar um termo, né, assinou o contrato com você, colocou lá que ele aceitava a venda com exclusividade, e ele for em outra imobiliária ou em outro corretor e disponibilizar o seu imóvel, anunciou, não precisa nem ter vendido, gente, só anunciou, ele poderá ser processado por você, tá? Então você tem essa garantia, tá? E aí eu trouxe um modelo que eu tirei do site do Cresce, não fui eu que criei. Bem simples, tá? Modelo de autorização de venda com ou sem exclusividade, então é só marcar um xizinho ali, o cliente vai assinar. E aqui você vai colocar, então a gente tem aqui de um lado a pessoa que você vai ser descrito, onde que está localizado o imóvel dela, depois vem o vendedor aqui do outro lado, que está inscrito sobre o Cresce, vou preencher o número do meu registro, coloca-se aqui também o valor do imóvel e durante quanto tempo que esse contrato, né, de opção de venda está sendo válido. Por quanto tempo? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, vocês vão indicar aqui. Iniciando-se na data da assinatura desse documento pelas partes. Aí fala como que vai ser o pagamento, se vai ser um pagamento à vista ou a prazo, vai ser um imóvel que a pessoa quer, se ela vai aceitar, por exemplo, um outro imóvel na negociação, se ela aceita veículo como entrada, tudo isso vocês podem aproveitar e já colocar aqui, celebrar no seu contrato. Se aceita um pouco de dinheiro, um pouco de outra coisa, que às vezes tem essas opções, né? A pessoa quer vender logo o imóvel e aí do jeito que vender tá bom, certo? E aí vem as outras partes, né? As despesas, os ônus do vendedor, verificação, quanto que você vai receber pela intermediação imobiliária, qual vai ser o percentual que vai ser negociado e celebrado entre vocês. Então, você vai consultar lá na tabela de honorários mínimos, lembrando que aquela tabela de honorários mínimos, não é para você cobrar menos do que aquilo. Se ali está 5%, é no mínimo 5%. Pode cobrar mais, não pode cobrar menos. Tudo bem? Por quê? Porque senão você chega, um corretor cobra um, depois outro corretor cobra menos. Lógico, a pessoa vai querer ir no corretor que vai cobrar menos, né? Então, precisa ter esse acordo entre vocês para valorizar a profissão, tá bom? E aí, data, assina e celebra aí esse contrato. Tudo bem? Bem tranquilo? Essa lei prevê o prazo máximo? Oi? Essa lei prevê o prazo máximo de exclusividade? Esse prazo aqui é máximo, tá? O prazo da opção de venda é de, no máximo, 5 meses. Mas na lei prevê que tem que ter um prazo máximo. Tem que ter um prazo. Até 2 anos, pela sua disso de posse. Geralmente é meses, tá? Geralmente, no contrato ele vem meses. Não, você que vai celebrar o tempo que você vai colocar lá para o cliente, tá? Mas lá na lei, no artigo 727 do Código Civil, ele está dizendo que o corretor ele pode fazer essa venda com exclusividade desde que ele celebre no contrato e coloque o prazo. E aqui vai estar dizendo quando que vai começar. Você celebrou com o cliente e ele concordou que você vai ficar tentando vender por 1 ano esse imóvel. Difícil o cliente querer ficar com você 1 ano esperando, tá? Vai ser um prazo ali, 6 meses, por exemplo. E aí, desde a data que foi assinado o contrato, está começando a contar 6 meses, beleza? Mas esse prazo aqui é o máximo, não é mínimo, não. É o máximo, tá? Dentro desse prazo, o proprietário vai desistir de vender.
Aí ele vai conversar com você. Não, não gera. A colega aqui na sala fez uma pergunta. Se eu celebrei um contrato, né? E o proprietário desistir da venda, não quero mais vender. Não gera nenhuma indenização para o corretor. A não ser que você deixe estabelecido isso no contrato. Mas aqui nesse modelo do Cresce, não tem isso, tá? No modelo do Cresce não está escrito e não tem essa previsão legal. Lá do artigo 723 até 729, que está no Código Civil, já li várias vezes e ele não fala nada a respeito disso, tá bom? Mas se for celebrado, é difícil às vezes o cliente aceitar, né? Pode falar. Bom, onde a gente falou sobre isso, né? Se você celebrou um contrato de exclusividade, isso, exclusividade. Fiz uma venda, um contrato de exclusividade com o meu cliente. Então, só você pode vender esse imóvel. Passou 3 meses, eu não vendi. Aí, o meu cliente foi, já que você não vendeu, agora eu vou abrir para quem vender. Aí você pode abrir. Se você estiver trabalhando junto com esse corretor, aí vocês têm ali que dividir, 50% para cada um. É o que está dentro da previsão. Mas se for pessoas que não estão trabalhando juntos, vocês não estão, não existe essa necessidade, tá? De divisão da venda. Tá bom? Da comissão. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Não? Então tá bom. Encargos do corretor. Pessoal, eu vou falar aqui sobre uma coisa que eu acho que ontem, depois que terminou a aula, teve alguém que mandou no chat, o Rodrigo me avisou, mas já tinha terminado a aula, tá? Ele fez uma pergunta a respeito dos encargos do corretor, o que o corretor paga, se ele trabalhar como autônomo. Então eu falei assim, bom, não tem problema ele ter ficado com a dúvida, porque hoje nós vamos falar a respeito disso. Então a gente vai começar a falar aqui sobre a tributação aplicável aí de forma comparativa à pessoa física e à pessoa jurídica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses encargos, tá? Então, a partir de janeiro de 2015, então já tem aí 10 anos, ao constituir uma empresa, o corretor, ele poderá optar por 3 formas de tributação. Ele pode optar pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. A partir de 2015, foi incluído o Simples Nacional. Anteriormente, ele só poderia optar pelo lucro presumido e pelo lucro real, tá bom? E eu vou explicar para você mais ou menos como que funciona cada uma delas, tá? Então, o Simples Nacional, ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, o que vai acontecer? Como que a pessoa calcula aí o imposto do Simples Nacional? Primeiro passo, a empresa, né, a pessoa que constituiu ali a sua imobiliária, que está enquadrada dentro do Simples Nacional, se não me engano, 4,8 milhões, que é o valor máximo do Simples Nacional, tá? Primeiro a pessoa vai calcular a receita bruta da sua empresa nos últimos 12 meses. Ou se foi até esse valor máximo que é permitido aí dentro do Simples Nacional, você vai poder entrar nessa categoria. Depois você vai identificar a alíquota e a parcela a ser deduzida, fazer o cálculo da alíquota efetiva e chegar ao valor do Simples Nacional a ser pago naquele mês, tá bom? Então, existe esse processo de ter aí qual foi a receita dessa empresa nos últimos 12 meses, tá? Então, esse Simples Nacional é 4,8 milhões, é isso. Previsto, né, nessa lei número 123 de 2006, é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições em uma única guia para microempresas e o limite de 360 mil e 4,8 milhões por ano para empresas de pequeno porte. No final de 2014, a presidente que estava lá na época permitiu aos corretores por optarem aí pelo Simples
a partir de janeiro de 2015. Então, a partir dessa época, as empresas aqui que faturam até 4,8 milhões por ano podem adotar aí o Simples Nacional, tá bom? A segunda forma de tributação que o corretor pode atuar, aquele corretor que abriu uma empresa, tá? Que abriu uma imobiliária. Ele pode optar pelo lucro presumido, que é um regime de tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. A Receita Federal presume que uma determinada porcentagem do faturamento é o lucro. É assim que funciona e aí vai gerar ali a alíquota taxa a ser paga. Já no lucro real, pessoal, não presume, é efetivamente, tá? Ele vai ser um regime de tributação em que esse cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido é feito com base no lucro real da empresa. Receitas menos despesas. Então, a empresa ela precisa ter essa organização financeira. Tudo que foi feito de receita, todos os recebimentos, todas as despesas, tá? E esse lucro real, ele é um dos regimes tributários mais tradicionais. Então, é aquele que foi utilizado lá desde o início e muita gente utiliza aí até esse momento. Porém, aquele corretor que não vai atuar como uma imobiliária, né, não vai abrir CNPJ, ele pode trabalhar de maneira autônoma, né? Então, a gente tem aí que o corretor, ele é um trabalhador autônomo. E ele deve ter em mente que ele também vai ter tributos e impostos que ele deve realizar. Então, para aquele aluno que perguntou ontem a respeito disso, tá? A gente tem aqui que, por ser um trabalhador autônomo, ele deve ficar atento com as suas contribuições fiscais, tributárias e previdenciárias. E aí a gente vai falar sobre essas. Então, essas tributações que ele tem são responsabilidades com o município, com a Previdência, com a Receita Federal e com a Previdência Social. Então, com a prefeitura, né, com o seu município, o corretor ele vai pagar o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tá bom? Com a Receita Federal, o corretor de imóveis, ele deve ter em ordem todos os recebimentos relacionados a comissões. Então, ele precisa relacionar todas as comissões aí recebidas durante o ano, por intermediação de negócios. Se houver pagamento através de alguma empresa, então se ele prestou serviço para uma imobiliária, por exemplo, e ele também foi comissionado, essa empresa deverá realizar, né, o pagamento da emissão do RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo para recolhimento do imposto de renda. Se ele trabalhou de maneira autônoma diretamente lá com o cliente, ele precisa fazer todos os seus recibos de todas as comissões que ele recebeu, tá bom? E aí, nesse momento em que ele faz esse recibo, é de responsabilidade do corretor, tá? Declarar esses rendimentos na sua declaração. Então, por isso, lá no recibo deve constar o nome da fonte pagadora da intermediação. Então, se foi uma pessoa física que contratou o corretor, lá nesse recibo deve constar o nome completo, o CPF desse proprietário que fez a venda ali, aliás, que contratou esse corretor, né? E pagou ali as suas comissões. Então, o corretor vai fazer o quê quando ele tiver todos esses recibos? Ele vai declarar o seu imposto de renda, tá? É como nós aí, quem já trabalha para a empresa privada ou no serviço público, já faz, né? Ele já vai fazer esse pagamento do imposto de renda. E para a Previdência Social, pessoal, a Previdência Social, ele é um pensamento lá no futuro, né? Então, as contribuições previdenciárias, elas representam uma ajuda mensal na aposentadoria. Para isso, o corretor de imóveis deve se inscrever no INSS, a fim de fazer o recolhimento através de pagamento de um carnê. O corretor, ele vai definir qual vai ser o valor, né, que ele quer se aposentar e quanto que ele vai pagar
todo mês aí dentro desse carnê para sua aposentadoria, tá? Então, fica a critério do corretor definir essa contribuição necessária para quando ele desejar aí ter a sua aposentadoria. Lembrando que para a aposentadoria, né, uma vez inscrito, o corretor irá contribuir dentro de uma tabela progressiva que servirá de cálculo para quando ele receber a aposentadoria. Então, qualquer tipo de aposentadoria, seja por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez, necessariamente vem através de contribuição regular por pelo menos um período que é determinado pelo INSS, tá? Então, a pessoa não fala, eu já estou pertinho aqui da minha idade de aposentar, vou agora lá. Então, precisa ter um prazo. Então, é importante verificar quanto tempo de contribuição aí é necessário para que você atinja esse objetivo no momento em que você quiser realizar aí, quiser, né, e puder, né? A gente nem sabe se vai conseguir aposentar, né? A verdade é essa. Deixa eu beber um golinho de água, pessoal. Alguma dúvida aqui com relação aos tributos? Você dá uma olhadinha para mim no chat? Tá tranquilo aí? Então tá bom. Ele não é obrigado, mas se acontecer alguma situação, por exemplo, o corretor, sei lá, se acidentou, precisa ficar afastado do trabalho, se ele não tiver ali contribuição com o INSS, ele não consegue se afastar. Se for uma situação mais grave, ele teve uma situação de invalidez, vai precisar aposentar porque não vai conseguir mais exercer a profissão. Se ele não contribuiu, vai ser mais difícil para o corretor conseguir essa aposentadoria. Vai ser analisado, teve uma outra profissão, quanto tempo que contribuiu. Então, para aposentar hoje em dia já está muito difícil você seguindo certinho, né? Imagina se não tiver. Mas não é obrigatório, a gente tem que pensar assim que é algo que, como ele colocou aqui no texto, pensar no futuro, tá bom? Continuando, pessoal, o Sindicato dos Corretores de Imóveis aqui na nossa região é chamado aí de Sindimóveis, Corretores de Imóveis Credenciados de Mato Grosso, tá? Então, na data do dia 27 de outubro de 2020, nós já temos aí 5 anos, a atualização da contribuição sindical. Ficou estabelecido um valor de R$ 4,16 por mês, como o valor da contribuição sindical individual para os corretores de imóveis possa ter acesso a todos os benefícios do sindicato. Bem legal, né? A hora que eu entro no site do Sindimóveis, essa é a frase que está escrito lá no site. Mas eu não consegui localizar os benefícios para eu falar para vocês quais são, tá bom? Então, para quem se sindicalizar, fala para eles, coloca aí no site para gente. Quais são os benefícios do corretor que se sindicalizar? Porque eles não colocaram. O site do Sindimóveis, assim, tá precisando de atualização, tá bom? Eu não sei se tem algum site novo e o que eu entrei não tá legal. Enfim, eu não consegui trazer para vocês quais são os benefícios, mas eu tenho certeza que tem benefícios, tá, gente? Mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório você sindicalizar. É só para aqueles que quiserem ter acessos aos benefícios. Os benefícios que eu consegui visualizar lá, pessoal, que também tem esses benefícios para quem é do Cresce, em algumas instituições de nível superior você consegue desconto. Por exemplo, eu vi que o Cresce e o Sindimóveis, na verdade eu vi isso no site da instituição privada, tá? Não no site do Sindimóveis. Um dia eu estava lá no site da Univag, da Unic, olhando uma outra coisa e eu vi lá, parceria com o Sindimóveis e Cresce MT. Falei, olha que legal, chamou minha atenção. Tudo que eu vejo sobre isso chamou minha atenção. Mas isso não estava lá no site do Sindimóveis para eu ver que tinha essa parceria. Então, a pessoa que é inscrita tem algum benefício, deve ganhar algum desconto para sua família ou para você. Enfim, eu acho que deve ser um dos benefícios. Então, eu trouxe para vocês, esse é o valor da contribuição, um valor aí bem tranquilo, acessível, não é obrigatório, mas com certeza tem benefícios para o corretor que se sindicalizar. Inclusive, né, a regulamentação da profissão, ela começou por meio de um sindicato. A gente viu ontem que a profissão, né, lá no Rio de Janeiro,
Em 1927 foi o primeiro sindicato dos corretores, né? Então aí que iniciou. E agora a gente vai falar sobre o Código de Ética Profissional, pessoal. É algo muito importante que vocês tenham conhecimento a respeito disso, para que vocês saibam aí qual é a maneira correta de atuar. Tem coisas que você vai falar, gente, mas isso é óbvio, mas tem que falar, né? Tá escrito lá no Código de Ética, e aí eu trouxe para vocês para que a gente possa discutir isso aqui um pouquinho. Então ele está dizendo aqui, pessoal, lá ele começa assim, o corretor deve. Então, são deveres do corretor, tá? Ele deve fazer. Ele deve jamais, então ele não pode, tá? Cometer atos criminosos em prol de seu benefício, tampouco agir de forma omissa, permitindo que seus colegas de profissão os cometam. Então, jamais o corretor vai cometer um ato criminoso e ele também não vai agir de forma omissa, mesmo que ele esteja vendo uma pessoa fazendo, não sou eu, não é meu cliente, não é comigo, não vou me envolver. Você não pode permitir que isso aconteça, tá? É tanto para você quanto se você souber que está acontecendo. O corretor, ele deve manter constante contato com o Conselho Regional, prestando contas do seu trabalho e contribuindo com melhorias na categoria. Então, se for necessário, se o CRES te contactar, se você precisar falar, ele precisa manter esse contato. Falar, eu não quero falar com esse povo. Tem que falar, tá? Tem que manter esse contato com eles. O corretor, ele também deve agir com ética e moralidade, ainda que esteja fora do exercício da profissão. Então, vocês, pessoal, são corretores lá no seu local de trabalho, mas vocês carregam aí esse fardo, né, de ser corretor. Então, tem que ser corretor em todo local. Então, tem que agir com ética e moralidade, mesmo que você não esteja trabalhando, tá? O corretor também deve relacionar-se com seus colegas de profissão com respeito, evitando qualquer forma de desavença e prezando sempre pela harmonia da classe. Principalmente naquelas situações ali, né? Às vezes o colega falou, eu estava tentando vender um imóvel, veio o outro e vendeu na minha frente. Vou brigar com o corretor? Não. Vocês podem trabalhar em parcerias, ou se surgiu essa situação de quem vender primeiro vendeu, é isso, tá bom? O corretor também deve conhecer a legislação para não somente agir de acordo com ela, como também ajudar com que o seu conhecimento seja difundido. Então, se alguém te perguntou algo lá dentro do seu trabalho como corretor de imóveis, e você sabe, você tem que difundir o seu conhecimento. Você tem que explicar, tem que orientar. Hoje vocês são alunos, né? Alguns já estão fazendo estágio. Outros, daqui a pouco, vocês são corretores e vocês estão recebendo os futuros corretores. Então, vocês precisam difundir o conhecimento de vocês. O corretor também deve se inteirar de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Então, não dá para você começar a oferecer um imóvel sem você conhecer, sem você saber de tudo que tem de característica desse imóvel, de todas as circunstâncias, tá? Precisa saber de tudo para que você não fique toda hora passando uma informação nova para o cliente que você já deveria saber. Ou, às vezes, o cliente vai te fazer uma pergunta, né? Vai te perguntar algo e você, que às vezes é uma pergunta básica, e você não perguntou, tá bom? Para o proprietário. O corretor, ele também deve recusar a transição que ele saiba que é ilegal, injusta ou imoral. Aí essa daqui vai para aquele coleguinha que perguntou ontem. Posso vender um terreno que foi invadido? Você sabe que aquilo não pode acontecer, né, gente? Se a pessoa invadiu um terreno, ela sabe que ela está fazendo algo ilegal. Não vai vender um imóvel que não é da pessoa, tá bom? Então você vai recusar essa transação, tá? Está no Código de Ética, tá previsto. O corretor, ele vai apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Ontem eu já fiz esse comentário com vocês. Vocês têm que falar tudo para o cliente, porque o cliente precisa saber de todas as condições do imóvel. Não dá para você falar algo, eu vou financiar o imóvel, olha, sua prestação ficou baratinha, R$500. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, eu consigo. Vai começar a pagar só daqui 2 anos, quando entregar o imóvel. Ave, maravilha. Aí a pessoa pensa que nesses 2 anos ela não vai pagar nada de financiamento. Ela tem taxa,
ela tem os documentos do imóvel, os registros, enfim, tem que informar tudo isso para o cliente para ele saber se ele vai ter condição de arcar com aquele financiamento ou não, tá bom? Comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos destinados a ele. Então, o corretor tem essa obrigatoriedade, tá? E ele também deve prestar ao cliente, quando este a solicite, ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas, tá? Ele tem que prestar essas contas aí com o cliente. Ele também deve zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Então, o cliente vai tomar a decisão, você vai colocar todas as situações ali para ele, todas as circunstâncias, e ele vai ter essa decisão de se ele vai fechar aquele negócio ou não. O cliente, o corretor também deve restituir ao cliente os papéis de que não mais necessite. E aí, isso não está escrito no Código de Ética, pessoal, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tenha em mãos sempre um caderninho de protocolo, tá? Anote o que você recebeu do cliente, faça o cliente assinar quando você devolver algo para ele, porque às vezes você recebeu um documento importante do seu cliente, entregou para ele, depois ele fala para você, ah, você não me entregou esse aqui ainda. Não, mas eu te devolvi. Se você protocolou, não tem como a pessoa falar que não recebeu. Recebeu. Se ela perdeu, aí é dela, tá? Dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue a qualquer título. Então, o corretor também deve fazer isso. Aqui no Código de Ética está escrito que o corretor ele deve contratar por escrito e previamente a prestação de serviços prestados. Então, no Código de Ética está dizendo para você que você tem que celebrar um contrato com o seu cliente. Tem muito corretor que não faz isso. E o Código de Ética orienta que faça. O corretor também, ele está dizendo aqui, ó, receber, acho que a colega que estava aqui não veio hoje, receber somente de uma única parte, comissões ou compensações pelo mesmo valor do serviço prestado, salvo se, para proceder de modo diverso, tiver havido consentimento de todos os interessados. Então, não será overprice se você conversou, se você registrou. Agora, se você não falou, igual foi o caso dela, né? Que ela comprou ali um imóvel, teve que pagar para o imobiliário, depois falaram que ela tinha que pagar para o corretor, e depois a pessoa que estava vendendo o imóvel também teve que pagar para a imobiliária. Então, essa imobiliária recebeu 3 vezes praticamente, né? Então, se estiver havido consentimento, não tem problema. Se não, o que está aqui é para receber somente de uma única parte, tá bom? Opa. Aqui, ok. Finalizamos aqui o Código de Ética. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pode falar. Corretores diferentes? Aí o que eles fazem? Ó, isso está previsto também, acho que eu falei isso ontem. Vou repetir a pergunta aqui para o pessoal. Um cliente contratou um corretor para vender o seu imóvel e o outro cliente interessado em comprar o imóvel já tinha o seu corretor. E aí um corretor contactou o outro corretor, né? Um está querendo vender e o outro está querendo comprar, certo? Esses corretores, eles podem trabalhar juntos e dividir a comissão. Tá bom? Divide ali. Nos documentos, lá no Código Civil, está dizendo que é para dividir em partes iguais. Só se ficar ali acordado que uma parte vai receber mais, outra parte vai receber menos. Mas lá está orientando que se divida em partes iguais. 2,5 para cada um. Uhum. Mas só que o que acontece? Vamos supor que o seu imóvel, olha o que vai acontecer nesse caso. Vamos supor que o seu imóvel seja lá um valor de 300 mil reais, certo? Aí esse cliente ele vai pagar. Na hora que essa pessoa
que o corretor for passar para aquele cliente que está vendendo, ele não vai passar ali 300 mil, ele vai passar uma quantia menor, porque ele já tirou a porcentagem dele. E aí o outro vai... Então, concorda que alguém vai sair perdendo nessa história? Então, tem que ser acordado essas partes aí. Por isso que está orientando receber somente de uma única parte, tá? Mas tudo isso pode ser conversado. Vamos agora, pessoal, para o Código de Processo Disciplinar. Então, olha lá. O que acontece aqui no Código de Processo Disciplinar? Esse código, ele está aqui previsto para aqueles corretores que infringirem o Código de Ética, tá? Então, nós temos aqui algumas infrações. Então, além do Código de Ética, a gente tem algumas infrações que são de naturezas leves e outras de natureza grave. Então, esse cumprimento, ele é previsto no Código e é de responsabilidade exercida em primeira instância pelo CRES, tá? Pelos Conselhos Regionais, e em grau de recurso pelo COFES. Eu fiz esse comentário com vocês ontem. Se um corretor foi ali disciplinado pelo CRES e o corretor não concordou com a medida disciplinar, ele pode recorrer e o COFES vai analisar se o CRES tomou a medida correta, se foi errada, e aí ele vai avaliar, tá bom? Então, o recurso, ele vai lá para o órgão federal, tá bom? Para o Conselho Federal. Então, além das infrações previstas no Código de Ética Profissional, que a gente já falou aqui, ainda há outras que são classificadas como leves e graves. E a gente vai conhecer aqui as infrações agora de natureza leve. Então, olha lá. Anunciar publicamente sem estar autorizado por escrito. Então, ele fala que é uma infração de natureza leve se você não celebrou um contrato, tá bom? Anunciar sem constar o número do registro ali da inscrição. Anunciar loteamento ou condomínio sem o número do registro de imóveis. Violar o sigilo profissional. Violar a obrigação legal concernente ao exercício da profissão. Deixar de pagar a contribuição ao CRES, então não pagar a anuidade. Recusar a apresentação da carteira profissional quando couber. Então, todas essas aqui que a gente falou são as infrações consideradas aí de natureza leve. E aí, quando que eu vou ser disciplinado? Se houver alguma denúncia, né? Porque o CRES não vai ficar vendo se você fez todos os seus contratos, se você registrou. Só se alguém for lá e fizer uma denúncia, tá bom? Constitui infrações de natureza grave. Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe foram confiados. Então, se você está na posse de algum documento, alguma coisa do cliente, tem que ter o cuidado. Então, é infração de natureza grave, tanto dolo quanto culpa, se quis ou se foi sem querer, tá bom? Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar para que outras pessoas exerçam. Então, se você sofreu, por exemplo, uma medida disciplinar de suspensão, você ficou suspenso por 30 dias. Então, é 30 dias sem exercer a profissão. Ou se eu sei que uma pessoa está suspensa e eu estou lá facilitando para que ela também é uma infração de natureza grave, tá? Negar-se a prestar contas de quantias ou documentos que lhe foram confiados. Praticar no exercício da profissão atos que a lei defina como crime de contravenção. Promover ou facilitar transações ilícitas que prejudiquem a terceiros. Então, aquela situação, né, de vender um imóvel que foi invadido por alguém. É uma transação aí ilícita, vai prejudicar o proprietário, o dono mesmo do imóvel, tá? E aí, para isso, né, aquela pessoa que não cumpriu o código de ética ou infringiu alguma dessas infrações de natureza leve ou grave, ela vai sofrer aí essas sanções disciplinares. Pessoal, então quando vocês verem esses tipos de palavrinhas lá na prova de vocês vão ler advertência, censura, multa, suspensão, cancelamento. Tem alguma coisa boa aqui? Só tem coisa ruim. Se só tem coisa ruim, serve para disciplinar o corretor para que ele não faça novamente. Então, tudo isso vai ser analisado, vai ser pesado. Um corretor não fez uma infração de cara, já vai ser cancelado.
ou de cara já vai ser suspenso. Ele precisa verificar, a não ser que seja algo muito grave, né? Mas o CRES vai analisar a situação do corretor, às vezes ele vai dar uma advertência verbal, pode ser que seja uma advertência ali, porque a advertência verbal, ela é registrada. A gente recebe a advertência, mas é registrado, que foi verbal, tá? A censura, a multa, enfim. Então, a gente tem aí essas sanções disciplinares, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Uma lei, né? Desce, baseia em cima de uma lei, é isso? Isso. Tá. Dentro do Código de Ética. Código de Ética. Mas isso é discutido juridicamente a nível de processo civil ou é só processo administrativo? Por que a minha teoria? Porque as incorporadoras fazem diferente. Elas vendem os imóveis antes de registro. Assim, isso é legal? Isso é uma parte fora da lei ou não? E outra coisa para complementar. Se existe dentro desse código de ética, a respeito de venda, alguma regra que não pode ter juros ou multa até a entrega do imóvel, no caso de incorporador. Você sabe se existe isso? Se não pode ter juros ou multa. Multa até a entrega da... Juros ou multa a pessoa receber da incorporadora? Você não tem entregar em 2028. Você vai pagar a parcela até lá. Na verdade, você vai pagar as taxas, né? Até. Uhum. Mas existe alguma lei, você sabe? Eu estou perguntando, não é o caso ainda. Porque eu tive um caso parecido aí, só para Se for algo, porque o que a gente vai ter que analisar, o que vai ter de entendimento jurídico? Porque com certeza já deve ter alguém que já deve ter processado. As incorporadoras, alguma imobiliária. Porque o que. Não, dentro do Código Civil. No Código Civil não tá previsto isso, tá? Que é a lei, assim, que vai basear para os CRES seguirem. Então, lá no Código Civil não está escrito. Aquela parte lá que fala que você não pode vender um imóvel sem ter o número de registro, né? Porque não tem número de registro. Então, quer dizer, daí já Aqui, na verdade, não é vender, é anunciar, né? Anunciar loteamento ou condomínio sem... Anunciar. Sim. Eu percebo que, diante desse ponto... Existem brechas, né? Existem práticas que estão fora... Enfim. É verdade, é verdade. Esse seu relato é importante, né? A gente parar para pensar. Mas eu acredito que pelo fato de ser algo que está na planta, deve ter algum ordenamento jurídico, alguma coisa ali que... Porque pratica e há muito tempo, né? Não é de hoje. E esse código aqui, o Código Civil, por exemplo, é de 2002. Tem mais de 20 anos, né? O novo Código Civil. Então, já tem um tempo. Se fosse algo que não... alguém já teria verificado essa situação. Com certeza, do Código Civil. Se tiver jurisprudência, com certeza. Como que tá o chat aí? Tá tudo bem? Não, não é obrigatório o estágio. Ela perguntou o quê? Ele vai pagar o ISSQN para a prefeitura. É obrigatório. O ISQN, sim. Como é tratada a apropriação indébita da mulher do quarto corretor? Como é tratada? Apropriação indébita da mulher do quarto corretor. Ficar com o dinheiro do cliente? Ficar com o dinheiro do cliente? Provavelmente deve ser isso a pergunta, né? Apropriado dos aluguéis por parte do corretor, né? O corretor ficar com os aluguéis. Sim. Como é tratado isso?
É complicado, né? O cliente com certeza vai entrar na justiça, né? Vai registrar um boletim de ocorrência e vai procurar aí seus direitos. É complicado, né? O corretor ficar aí na posse do valor dos aluguéis do proprietário. Não tem como, né? Não, não pode fazer isso, não. Não, não tem. Até porque como é um processo um pouco longo, as imobiliárias, elas já recebem, o cliente já paga um tanto de coisa que assegura esses valores que vão ser recebidos, né? Não, não devolve. A não ser que seja algo que seja combinado lá. Mas provavelmente não devolve, não. Já recebeu, né? Não. Pois é. É roubo, né? Isso não pode acontecer. Ficar com. Se aconteceu com você, pode procurar seus direitos, tá? Vamos lá. Noções básicas sobre o financiamento de imóveis. A gente falou um pouquinho a respeito, né? Falou de algumas coisas aí das imobiliárias. É bom que a gente já pega o gancho aqui. Então, a gente tem aí, graças às condições, às oportunidades de financiamento, muitas pessoas conseguem realizar o sonho de comprar aí a sua casa própria. Então, os pacotes de financiamento oferecidos pelos bancos privados e públicos facilitam essa aquisição do imóvel com taxas de juros menores, de forma de pagamento acessível, o que faz com que seja uma boa alternativa para quem está em busca da sua casa própria, tá? Então, o financiamento, ele é uma linha de crédito de longo prazo oferecida por instituições financeiras, bancos públicos ou privados, destinada à aquisição de imóveis, e a gente tem alguns critérios que são necessários e importantes, tá? Então, é importante que o cliente seja maior de idade, que ele seja capaz de comprovar a sua renda, e uma renda capaz de cumprir com as prestações, e as parcelas do financiamento não vão poder ultrapassar 30% da renda da família do consumidor, tá bom? E o nome do consumidor não pode estar incluído em qualquer tipo de órgão de proteção de crédito, tá? Então, esses anúncios que às vezes a gente vê na rede social, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Tem lá pessoas anunciando que aprova o seu financiamento, mesmo se seu nome esteja na SPC. O banco não vai aprovar, pessoal. O banco não vai aprovar para a pessoa que tem o nome ali inscrito em qualquer órgão de proteção de crédito, tá? É indispensável o comprovante de renda. Seja o trabalhador ali uma pessoa autônoma ou né, assalariado ou informal. Então, se a pessoa trabalha de maneira autônoma e ela vai comprovar o imóvel, ela precisa dar um jeito de comprovar essa renda. Então, como que ela vai comprovar se ela é autônoma, se ela não tem um holerite, por exemplo? Extrato bancário, então ela pode utilizar o seu extrato bancário, que vai comprovar ali que todos os meses ela tem aquele fluxo de recebimento de valores, e aí ela consegue comprovar a sua renda, por exemplo, tá bom? Então, como que a gente financia o imóvel? Então, os pré-requisitos, nós já dissemos, maioridade, renda capaz de cumprir e não ter o nome incluído em nenhum órgão de proteção de crédito. Fazer a simulação do financiamento. Essa etapa, pessoal, ela é primordial para você fazer com o financiamento aí com o seu cliente. Então, quando você tiver um cliente que te procurar, né, eu quero comprar um imóvel, você vai perguntar para ele, mais ou menos, que valor que é o imóvel que você está buscando? Aí a pessoa vai falar para você, eu queria comprar um imóvel de 500 mil. Opa, vamos fazer uma simulação, então, para ver como é que ficaria. E aí você vai fazer a simulação lá dentro dos bancos, os bancos fazem essa simulação pela internet, e você vai mostrar para o cliente, você tem que pagar esse valor de entrada, você vai ter mais ou menos isso aqui de valor de parcela, e vai ser assim o seu financiamento. E aí a pessoa já vai saber, nossa, precisa disso tudo de entrada? Então ele vai ter
que saber que ele vai arcar com esse custo aí. Então é importante fazer essa etapa. Muita gente dispensa, mas ela é importante para o cliente estar ciente. Você pode até perguntar para ele, você já fez alguma simulação na internet? Se ele não fez, convida ele para ir até o seu local, o seu escritório, ou você vai visitar esse cliente e já mostra para ele ali todas as condições, tá bom? Aí o cliente, né, feito tudo, já deu tudo certo ali, ele vai comprar o imóvel, não escolheu o banco, vai verificar qual é a agência mais próxima, tudo isso o corretor vai intermediar, né? Conversar com o gerente para aprovação desse financiamento. Vai ter ali os documentos que vão ser pedidos, RG, CPF, originais e cópias, comprovante do estado civil, comprovante de renda. Se a pessoa tiver em união estável ou se for casado, tem que levar também do parceiro, tá? Vai ser feita a análise de crédito, então por esse motivo que o nome não pode estar escrito em nenhum órgão de proteção de crédito. E vai verificar, né, dentro do comprovante de renda, se a sua renda é suficiente para quitar a dívida do financiamento. Depois vai ser apontado ali qual é o imóvel que o cliente gostaria de financiar. E aí o banco vai mandar um corretor para ir lá fazer a avaliação desse imóvel. E vai verificar se o valor que foi solicitado ali no financiamento, se ele está de acordo. Então a pessoa vai fazer esse laudo, que é de aproximadamente 15 dias para ser concluído. E geralmente é um valor menor do que o valor que o cliente colocou, né? É muito comum isso acontecer. Depois disso, o cliente vai ser chamado para assinar o contrato, né? Em um cartório de registro do imóvel, o que vai tornar aí o cliente legalmente reconhecido como proprietário do imóvel. Para registrar o imóvel é necessário que pague o valor correspondente na tabela. O custo do registro de imóvel vai variar para cada estado e também de acordo com o valor do imóvel. Além disso, incide o ITBI e o Imposto de Transação de Bens do imóvel. Então, tem essas taxas aqui que vão ser cobradas, tá? A partir daí, de quem está comprando. Isso mesmo, tudo responsabilidade de quem está comprando. A partir desse momento, cliente, né, passa a cumprir o financiamento. Então, depois do pagamento dessas taxas, ele começa a cumprir o financiamento nas formas e condições estabelecidas no contrato. E o financiamento, ele é uma linha de crédito de longo prazo. Então, geralmente, ela pode durar aí de 20 até 35 anos. Terminou de cumprir com todas as suas prestações aí do financiamento, vai ter o registro do termo de quitação para comprovar que essa pessoa quitou ali com o seu financiamento e que ele, essa prova, né, a prova legal, que ele concluiu o contrato, não recaindo sobre o imóvel qualquer pendência financeira com o banco, tá? Tudo bem, pessoal? E aí, dentro ainda desse aspecto, né, desse assunto de financiamento, a gente tem um comentário que eu vou fazer aqui da diferença entre o financiamento pré-fixado e pós-fixado, que aí o cliente ele vai verificar ali qual vai ser as taxas de juros, como é que ele vai fazer o pagamento. Então, os juros pré-fixado, ele tem juros bem definidas previamente no contrato, ou seja, o cliente ele saberá exatamente a quantia que ele pagará em cada parcela, tá? Por outro lado, o pós-fixado, a taxa de juros ele vai variar durante o contrato de acordo com os índices de inflação. Então, ele não tem uma taxa fixa, tá bom? Alguma pergunta aqui a respeito do financiamento, pessoal? Ok. A gente tem também o corretor, né? Então, ele vai trabalhar ali com a venda, mas ele também pode, né? A gente verificou, ele pode ser avaliador, ele pode trabalhar ali como o corretor, concluindo a venda dos imóveis, mas ele também pode trabalhar com a locação do imóvel, né? Então, locar aí, ele tem um procedimento que é bem mais rápido do que o procedimento de financiamento de imóveis, e a gente vai verificar aqui como que funciona esse processo. Inclusive, lá no Cresce, existem modelos para vocês de contratos que são celebrados, tá? Para o cliente que vai locar um imóvel. Então, a gente vai, no primeiro momento, apresentar para aquele cliente que deseja alocar um imóvel, qual que vai ser toda a documentação solicitada
e vai preencher ali, né, o cadastro e as condições para locação. Retirada as vias do contrato de locação para assinaturas e reconhecimento de firmas, tem essa assinatura do termo de vistoria de entrada, é feita transferências das contas de luz e água, então depois que eu celebrei esse contrato lá no cartório, a empresa ali de conta de energia, conta de água, vai ter autorização para fazer essas transferências. E aí é feita a retirada da chave do imóvel, tá? Então é um processo bem mais rápido, né? Não precisa ali de consultas e tudo mais, mas é importante que você, corretor, tenha regras ali estabelecidas no momento de você fazer a locação, quando você for trabalhar com locação, que você tenha ali estratégias bacanas para o seu cliente que vai oferecer o imóvel dele para ser locado, para que ele não sofra aquela situação do cliente ir lá e pagou o primeiro aluguel e depois ele não paga mais. Então é importante que você verifique bons clientes, tá? Então que você utilize de estratégias para que você consiga aí bons clientes para fazerem as locações, tá bom? A gente falou também que o corretor pode atuar dentro dos condomínios. Ele pode trabalhar, por exemplo, como um síndico, né? Então, a gente tem um condomínio que ele tem as normas próprias que estão ali dentro, reguladas, né? Para que as pessoas atuem ali dentro do condomínio seguindo essas normas. Então, o condomínio, né, ele tem esses direitos e a pessoa que mora no condomínio, ele tem os seus direitos sobre o seu imóvel, que é particular, e também sobre as partes comuns, tá? E aí, por isso que existe essa necessidade de ter uma norma própria para atender toda essa comunidade, todos os moradores e também a relação desses com terceiros. Geralmente, nos condomínios, eles têm um síndico que é eleito pelos condôminos em Assembleia Geral, que ele tem a função de dirigir e administrar o condomínio, cumprindo-lhes levar com probidade o seu trabalho. Então, ele realiza ali os atos administrativos normais, tem legitimidade para representar um condomínio em juízo ou fora dele, e trabalha de forma ativa e passivamente. Deve cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno. E aí, a gente tem algumas... E aí, a gente tem que o condomínio acontecem algumas situações que o condomínio, ele não quer que um morador seja o síndico. Ou a gente tem aqueles condomínios que hoje a maioria atua dessa maneira, tem uma empresa que faz a administração desse condomínio. Então você pode trabalhar ali, atuar como esse administrador. Para isso existem cursos que não chega a ser uma especialização, tá? Cursos bem curtinhos mesmo, de 2 semanas, 3 semanas, para que você atue ali como administrador dos condomínios. Bom, deixa eu ver se essa parte aqui a gente já falamos ali sobre a empresa, né? E agora a gente vai fazer a nossa revisão. Você trocou o mouse? Ah, tá. Acho que tá, agora tá. Ai, meu Deus. Pessoal, é o seguinte. A nossa revisão, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vocês vão acessar aí no celular de vocês. Deixa eu pegar um canetão. Vocês vão pegar o celular de vocês e abrir a sua página que você acessa a internet. Tá bom? Qualquer página que você acessa a internet, vocês vão digitar assim. É porque tem celular que é Google, Mozilla, né? Enfim. Vocês vão digitar aí esse site, Kahoot, com 2 Os e uma letra T, Kahoot.it. Quem está aqui na sala de aula, se quiser, pode escanear esse QR Code que já vai cair direto nessa tela. Quando vocês acessarem esse site, ele vai pedir para vocês o número do PIN, Game PIN. Qual é o número do jogo? Vocês vão digitar esse código aqui. Digitou o Game PIN, ele vai perguntar qual é seu apelido. Você pode colocar seu nome
ou você pode colocar o seu apelido. Fica à vontade, tá? Para você, como você quer ser identificado. Depois disso, você já vai entrar na sala, já tem algumas pessoas acessando aqui, e ele vai colocar um avatar para você, um bichinho, tá? E aí você pode mexer no seu avatar, se você não gostou, se você quer incrementar, colocar recursos, enfim. Você pode ficar aí à vontade para mexer no seu avatar, caso você queira. Enquanto vocês estão acessando, o pessoal que está em casa também está acessando, eu vou explicar como que vai funcionar a revisão. Aqui na nossa revisão, pessoal, eu coloquei 15 questões. Na nossa prova tem somente 10, tá? Mas é que para não ficar exatamente igual à prova, a gente colocou umas questõezinhas a mais, questõezinhas diferentes. E são questões, assim, parecidas com o contexto do que vai estar na prova. Não é exatamente a mesma questão, tá? É dentro do contexto. Aqui no quadro vai aparecer para vocês a pergunta. Eu vou ler a questão para vocês. E aí no celular de vocês vai aparecer alguns retângulos coloridos. Então, por exemplo, eu fiz a leitura da questão e aí eu falei, gente, se você acha que a resposta é letra A, clica no vermelho. Se você acha que é essa resposta aqui, clica no amarelo. Se você acha que é essa, clica no verde. Ou clica no azul. Tudo bem? Beleza? Não deu certo? Quem não conseguiu entrar, eu vou deixar aqui no quadro o número do código, caso caia, né? Se a sua internet cair, não briga comigo. Briga com a sua operadora, tá? Briga comigo, não. Deixa eu ver aí o que aconteceu aqui. Entrou já deu certo. Todo mundo conseguiu? Isso, isso, tá aí, tá certo. Agora aguenta um pouquinho, já vamos começar. Deu tudo certo? Todo mundo conseguiu? Está na página? Isso, ele vai aparecer embaixo escrito conquista e seu avatarzinho. Ele está falando aguarde para você iniciar. Então nós vamos começar, nós já estamos aí com 21 pessoas na sala, 22. Tudo bem, pessoal que está em casa também vai participar. E a gente vai iniciar agora nossa revisão de operações imobiliárias. Então, começando aqui, primeira questão. Verdadeiro ou falso? O corretor de imóveis se enquadra na categoria de prestador de serviços? 30 segundos para responder. Azul é verdadeiro e vermelho é falso. Vamos lá, pessoal. Vou repetir a afirmação, tá? O corretor de imóveis se enquadra na categoria prestador de serviços. Se você acha que sim, clica no azul. Se você acha que não, clica no vermelho. Vai acabar o tempo. Só 15 responderam, 14 acertaram. Muito bem, vamos avançar. Vamos ver o ranking como que ficou. Gui ali ficou em primeiro lugar, foi o mais rápido. Gui tá aqui na sala? Muito bem. Vamos lá. Qual é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis? 60 segundos para responder. Se você acha que é a OAB-MT, clica no vermelho. Se você acha que é o CRES-MT, clica no amarelo. Se você acha que é o COFES, clica no azul. E se você acha que é o Sintep-MT, clica no verde. Vai lá. Veja aí qual é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e seleciona. 30 segundos para responder. Vou repetir mais uma vez. Se você acha que é o OAB-MT, clica no vermelho. Se você acha que é o CRES-MT, amarelo. COFES, azul, e o Sintep, verde. Vamos lá, pessoal. Terminando o tempo, falta 5 segundos. Por que eu coloco assim um pouquinho mais de tempo? Porque o pessoal que está em casa, para eles tem um delay. E aí não é no mesmo tempo que a gente está aqui na sala, tá? Por isso que eu coloco um pouquinho mais de tempo. Maioria da sala acertou, 16 pessoas acertaram. Cresce MT, às vezes clicou errado, né? Clicou sem querer, acontece. Vamos lá, Cresce é o Conselho Regional. Vamos ver como é que tá o ranking. Eita, Gui, o que aconteceu?
Não conseguiu responder? A internet funcionou? Amolosse? Assim que fala? Amolosse está aqui na sala. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis? Vamos lá. Se você acha que é o CRECE-MT, clica no vermelho. Se você acha que é a OAB-MT, clica no amarelo. Se você acha que é o COFES, clica no azul. E se você acha que é o CAL, clica no verde. Qual é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis? Vamos lá, vou repetir mais uma vez para quem não escutou. CRECE-MT, vermelho. OAB-MT, se você acha que é esse, clica no amarelo. COFES, azul. E CAL-MT, clica no verde. Vamos lá, 16 segundos. Já temos 22 pessoas respondendo. Ó, isso aí foi bom que a maioria respondeu. Conseguiu responder, né? 5 segundos. Vamos ver se todo mundo acertou. Terminou. Opa, maravilha. Maioria da sala acertou. Só uma pessoa clicou no CRECE. COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, tá? Naima sumiu ali, passou para frente da Aline, muito bem. Aline ficou até com uma carinha triste, né? O corretor de imóveis deve garantir uma venda que beneficie somente o vendedor e não ao comprador? E aí, gente? Se vocês acham que isso é verdadeiro, clique no azul. Se você acha que isso é falso, clica no vermelho. Vou repetir a frase, que às vezes pode ser que alguém não entendeu. O corretor de imóveis deve garantir uma venda que beneficie somente ao vendedor, somente o cliente que contratou ele para vender, e não ao comprador, não o cliente que comprou. Então, somente quem está vendendo, quem está comprando que se lasque. E aí, será que é isso? Se você acha que sim, clica no azul. Se você acha que não, clica no vermelho. 21 já responderam. Vamos lá. 22. Acho que tem 23 pessoas, né? Falta só mais um. 3 segundos. Acabou. Muito bem. Acho que alguém clicou errado, né, gente? Não é possível. A maioria acertou. Aí, Line ficou feliz de novo, ó. Subiu ali no ranking, muito bem. Antes de terminar de ler, já responde, né? Quiz, vamos lá. O que faz um corretor de imóveis? Vamos ver. Se você acha que um corretor de imóveis conserta imóveis, clica no vermelho. Se você acha que ele presta assistência médica, clica no amarelo. Se você acha que um corretor de imóveis ministra aulas, você vai clicar no azul. Se você acha que ele vende e intermedia a compra de imóveis em troca de comissão, você vai clicar no verde. Mais uma vez, vou ler que vai dar tempo. O que faz um corretor de imóveis? Vermelho, conserta imóveis. Amarelo, presta assistência médica. Azul, ministra aulas. Ou verde, vende e intermedia a compra de imóveis em troca de comissão. Vamos lá, falta 5 segundos. Saiu tudo. Eita! Acabou o tempo. Alguém achou que conserta imóveis. 3 pessoas marcaram essa, gente. Não é, tá? Vocês não estão se estudando para consertar imóveis, não. Vocês estão aqui para vender, tá? Vocês vão vender imóveis. Olha a Aline passando na frente do LG. LG tá aí na sala? Ah, passou na frente, Aline. Ó, a LG ficou até triste ali. Verdadeiro ou falso? O CRECE foi criado para atender a necessidade do corretor e evitar o mau exercício da profissão? E aí, gente? Foi para isso que o CRECE foi criado? Eu falei ontem para vocês.
Se vocês acham que sim, que o Cresce está aí para atender o corretor e para evitar o mau exercício da profissão, clica no azul, verdadeiro. Agora, se você não concorda, se você acha que não, que o Cresce não está aí para atender corretor e não liga para ninguém, tá? Se exercer a profissão de forma errada, ele também não se importa. Se você acha que é assim, você clica no falso, no vermelho, tá? Vamos lá, analisem, já temos 20 respostas, 21. 21 já respondeu, 22 responderam. 10 segundos para acabar. 5 segundos, terminando o nosso tempo. Vamos ver como é que ficou essa. Verdadeiro, isso mesmo. O Cresce foi criado com esse objetivo, tá? Atender às necessidades do corretor e evitar o mau exercício da profissão, tá bom? Muito bem. Vamos ver o ranking. Nem mexeu. Pessoal, aqui tá muito rápido. Quiz. Se um corretor cobrar 10% na venda de um imóvel que foi vendido por R$120 mil, quanto ele receberá? Vamos ver aqui se o pessoal vai receber certinho ou se o cliente vai passar a perna aqui no corretor, tá? Se você acha que você vai receber 1.200 de comissão, clica no vermelho. Se você acha que a comissão seria de R$12 mil, clica no amarelo. Se você acha que a comissão é de R$120, clica no azul. Se você acha que a comissão é de R$6 mil, clica no verde. Olha lá, vou repetir. Um corretor vendeu um imóvel e cobrou 10%, tá bom? Quanto que ele vai receber? Se você acha que é 1.200, clica no vermelho. Se você acha que é 12 mil, clica no amarelo. Se você acha que é R$120, clica no azul. E se você acha que é R$6 mil, clica no verde. Vamos lá, 20 já responderam. Terminou o tempo. Ah, todo mundo vai receber direitinho aqui, né? Muito bem, ninguém vai ser passado perna pelo cliente. Não, ninguém, porque falou de dinheiro, a gente não erra, né? Muito bem. Ranking intacto, olha lá, ninguém vai passar do Abolossi, gente. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O corretor de imóveis deve conhecer a legislação dos corretores? Vocês acham que sim, que o corretor tem que conhecer a lei? Se vocês acham que ele tem que conhecer, clica no azul. Se vocês acham que não, não precisa, né? Vamos trabalhando e vamos ver como é que vai ser. Vocês clicam no vermelho, no falso. Vamos lá, vamos ver se todo mundo responder. Se aparecer 22 ali, eu encerro antes, tá? Maioria já respondendo. Olha lá, 20, 21. Vamos verificar. Falta só um responder. Foi, a internet travou. 10 segundos, 8 segundos, terminando o tempo. Acabou, vamos ver. Muito bem, todos responderam corretamente. O corretor, ele deve conhecer a legislação. E eu vou até acrescentar, porque nesse artigo está descrito. Tem que conhecer a legislação, agir de acordo com ela e também fazer com que seu conhecimento seja difundido. Ele tem que transparecer isso para as outras pessoas, tá? Vamos ver o ranking, vamos ver se mudou. Ah, Moreira passou aqui na frente, derrubou alguém para outra página. Muito bem, Moreira. Vamos ver, mais um verdadeiro ou falso. Agir em benefício próprio é agir com ética pelo corretor de imóveis? Vamos lá. Agir em benefício próprio, o corretor está pensando nele. É agir com ética, de acordo lá com o nosso código de ética? Se você acha que sim, clica no azul de verdadeiro. Se você acha que não, você vai clicar no vermelho de falso. Vamos lá, 30 segundos, 18 responderam, 20,
21. Vamos ver se o 22 vai responder. Ah, respondeu 22. Muito bem. Tem 22 pessoas, né? Então vamos avançar. Isso, a maioria acertou, gente. Agir em benefício próprio não é agir com ética. O corretor tem que agir de acordo, em benefício de ambas as partes. A gente falou isso ontem. Ele tem que sempre trabalhar ambas as partes. Em benefício do cliente, no seu benefício também, no benefício de ambas as partes, tá? Tempo esgotado, não respondeu. Vamos ver. Ah lá, Aline, você caiu, ó. Acabou o tempo. Robson subiu aí de novo, apareceu de novo no ranking. Muito bem. Outro verdadeiro ou falso? A advertência é um tipo de sanção disciplinar, pessoal? Vocês acham que a advertência é para disciplinar? Tá anotado ali, ó. Caiu? Eu anotei ali no quadro, caso alguém caísse. É 989004, tá? A advertência é um tipo de sanção disciplinar? Vamos ver. Se você acha que sim, clica no azul. Se você acha que não, clica no vermelho. Deu certo? Ai, que bom. Tá bom. Tá acirrada, né? Vocês estão querendo ganhar. 20 responderam. 21. 22. Todo mundo respondeu? Vou esperar acabar o tempo. Vou clicar não. 22 mesmo. Vamos lá. A maioria acertou, né, gente? A advertência. Alguém gosta de ganhar advertência aqui? Não, né? A advertência é para disciplinar, corrigir, tá bom? É uma chamada de atenção. Vamos lá, mudou esse ranking aí, né? Mamão passou da frente do Robson. Mais um verdadeiro ou falso? Ah, essa perguntinha aqui tá desatualizada, gente. O estágio é uma disciplina obrigatória? Na época era, tá? Na época era. Então vocês marcam verdadeiro, senão vocês vão errar, tá? Ixi, vai pegar todo mundo essa, então. É porque essa aqui é na época do... Por quê, gente? Esse quiz eu fiz na conta do CETEPS. Eu não tenho acesso a essa conta. Eu não consigo editar mais esse quiz. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer aqui com esse ranking agora. Vai mudar tudo. Eu não devia nem ter feito. Devia ter pulado ela, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Acabou com o ranking, né, gente? Eita. Olha lá, ó, mudou tudo. Mas não mudou muito aqui, não. Acho que a maioria tinha colocado, né? Não, não mudou tanto. Ficou as mesmas pessoas, só mudou ali a ordem, né? Carteira de estágio provisória. Vale por 1 ano e meio? Se vocês acham que sim, clica no azul. Se vocês acham que não, clica no vermelho. Vamos lá. Carteira provisória de estagiário. Vale por 1 ano e meio? Vou até ver se eu consigo editar essa questão aqui, na hora que terminar essa aula. 30 segundos. Vamos lá. 18, 19, 20. Poxa, professora, colocou pegadinha aí pra gente, né? 21. Tá acabando o tempo. 15 segundos. 10 segundos. 22. Muito bem. Carteira provisória no máximo 6 meses e pode ser prorrogada por igual período se você ainda estiver matriculado, tá? No curso. Muito bem. Foi o primeiro agora, né? Overprice. Caracteriza-se como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados de forma camuflada. Se você acha que isso é o overprice, clica no azul.
Se você acha que não, clica no vermelho. Vamos lá. Overprice. Vou ler mais uma vez. O overprice, ele se caracteriza como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados, recebida de forma camuflada. Ou seja, tem alguém que não está sabendo que ela está pagando. Tá bom? Isso daí é verdadeiro ou isso é falso? Se você achar que é verdadeiro, clica no azul. Se você achar que é falso, clica no vermelho. Vamos lá. 21 já responderam. 22. Terminou. A maioria acertou, tá, pessoal? E é isso mesmo, tá? O overprice é você receber um valor a mais sem alguém estar sabendo que está pagando isso, tá bom? Eu só posso receber a mais se estiver combinado, tá bom? Mudou o ranking ali de novo. Qual é o sindicato dos corretores em Mato Grosso? Vamos ver. Se vocês acham que é o Sintrai, clica no vermelho. Se vocês acham que é o Sintep, clica no amarelo. Se vocês acham que é o Sindimóveis, clica no azul. E se vocês acham que é o Senalba, cliquem no verde. Todos eles são sindicatos aqui em Mato Grosso, tá? Aí vocês vão me falar qual que é o sindicato dos corretores. Se você acha que é o Sintrai, você vai clicar no vermelho. Amarelo é o Sintep, Sindimóveis é o azul e o Senalba o vermelho. Terminando o nosso tempo, 22 já responderam. Maravilha, maioria acertou. Sindimóveis, Sintep é dos professores, tá? Serviço público, tá bom, gente? Mudou ali o nosso ranking mais um pouquinho. Última questão. Locar, conceder a outrem o direito mediante pagamento de uso de gozo e bem do imóvel por tempo determinado. É o que isso, pessoal? Se vocês acham que isso é uma venda, cliquem no vermelho. Vocês acham que é compra, cliquem no amarelo. Vocês acham que é locação, vocês vão clicar no azul. E se vocês acham que é uma doação, vocês vão clicar no verde. E aí? Essa é a última. A gente vai ver como é que ficou o ranking. 20 responderam. Vamos lá. Tá terminando. 20 segundos. 21. Terminando o nosso tempo. 10 segundos para quem está respondendo ainda. Última questão. Terminou o tempo. Todo mundo acertou locação. Tinha como errar essa, né, gente? Começa com a palavra locar, né? Vamos dar uma olhada aí para ver como é que ficou esse pódio. Com 13 mil e alguma coisinha, que eu não consegui nem ver. A Molose também com 13 mil. 14 mil ficou... LG, todo mundo feliz nesse pódio. Parabéns, olha lá o outro pessoal, ó. Robson ali do lado. Olha aqui, gente, quanta gente bonita participando desse quiz hoje. Acho que foi uma das salas mais lotadas, né, Rodrigo, que a gente teve. Ótimo, gente, gostei muito. Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês nesses 2 dias. Amanhã nós faremos a nossa prova aqui presencial. 19 horas eu já estarei por aqui, tá? Para receber vocês. E assim que 19 horas eu já estou aqui, tá? Então assim que eu chegar, já entrego a prova, vocês já podem ir fazendo. E geralmente os alunos terminam um pouco rápido. Eu fico até umas 8, mais ou menos, se acontecer algum atraso, tá? Então até umas 8 horas eu ainda estou por aqui. Amanhã mesmo eu já corrijo a prova, vocês já vão embora sabendo sua nota, tá? Vai ser tranquilo. Vocês acharam difícil a revisão? Vai ser isso aqui, tá? Facílimo, bem tranquilo. Exato, lá não tem erro, né?
Tchau, pessoal. Muito obrigada e até mais. Sucesso para todos.